Bom dia, galerinha! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais essa videoaula. É um enorme prazer estar aqui com vocês. O tema da nossa aula de hoje será a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, que é um conteúdo rápido, legal, interessante e relativamente fácil de compreensão. Então venha comigo, galera, nessa jornada. Contudo, antes de nós entrarmos nelas, faz necessário entender que já haviam ocorrido, antes do século XVI, movimentos de ruptura dentro da Igreja Católica. E esses movimentos de ruptura foram grandiosos, de tal forma a produzir, inclusive, um cisma da Igreja Católica. No século XI, mais especificamente em 1054 depois de Cristo, vai haver o famoso cisma da Igreja Católica, que vai dividir a Igreja em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, a famosa Igreja Católica Ocidental, e a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Oriental. E os motivos que vão levar a essa ruptura, a esse cisma que gera duas igrejas, são diversos. Alguns deles, simples, elementos de mera ritualística, como, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, havia necessidade do padre fazer o movimento da cruz com os dedos nessa posição. Deus Pai, Deus Sírio Intermediário, Deus Espírito Santo, aquele que traz a fé. Três deuses que formam um, mas são separados. Já no Oriente, se fazia nessa posição. Porque se acreditava que, apesar de ser Deus Pai, Deus Sírio e Deus Espírito Santo, eles eram um só, que se apresentavam de formas diferentes. E isso vai dar debates que geram a concílios católicos, uniões católicas dogmáticas, para decidir como é que deveria ser feito. E que nunca chegou a uma conclusão harmoniosa entre os dois lados. Contudo, duas questões vão levar realmente o cisma da Igreja Católica. A primeira delas é a questão dos iconoclastas, da existência ou não dos santos. A Igreja Católica no Ocidente utilizou os santos como uma estratégia de atrair os pagãos. Então, quando eles chegavam na região germânica, goda, visigoda, lusitana, eles percebiam que haviam religiões politeístas com vários deuses. E o que eles faziam? Iam criando santos para representar esses deuses. Então, se havia uma deusa das águas na região, eles criavam Nossa Senhora das Águas. E de início, o processo ritualístico e as características da Nossa Senhora das Águas era muito similar à daquele deus local. Aos poucos, eles iam atraindo, então, aquela população dita pagã para a igreja, através do culto daquela Nossa Senhora. E iam, aos poucos, mudando a ritualística. Então, antes eles permitiam oferendas. Aí eles vão limitar, dizendo que não precisava mais oferendas. E aí, aos poucos, eles vão transformando aqueles pagãos em católicos. E, portanto, o processo de estabelecimento dos santos foi um processo de assimilação de deuses pagãos à Igreja Católica. É claro que a Igreja Católica Ocidental nunca assumiu isso. Ela dizia que não, que homens e mulheres superiores vieram a ser tão fiéis a Deus e próximas a Deus na sua conduta, que Deus levou elas e eles para perto deles. E agora eles serviam de intermediário entre o homem e Deus, com poderes especiais, inclusive podendo fazer milagres. Magia, essa é a realidade. Isso a Igreja Católica Ocidental fazia demais. Mas os padres, os bispos da Igreja Católica no Oriente não concordavam. Eles diziam que na Bíblia dizia-se que quando você morre, você dorme. E só mais à frente é que você vai, galerinha, vir a acordar para o julgamento final. E esse julgamento irá lhe enviar para o céu ou para a punição eterna. Pronto. E vai haver um grande debate se existiam santos ou não. E esse debate nunca vai ser solucionado. A outra questão que leva à ruptura definitiva é o cesaropapismo. Quem era o chefe da Igreja Católica?
o Papa, no Ocidente. Na região oriental do Império Bizantino, o poder do Papa estava submetido ao poder do César, do Imperador Romano, do Imperador de Bizâncio, do Império Romano Oriental. E isso significava que, dentro do Oriente, quem mandava na igreja, quem tinha a última palavra? O imperador. E a Igreja Católica Ocidental não aceitava isso. O grupo do Ocidente não aceitava, inclusive o Papa, estar submetido ao César. Essas questões todas vão ser inconciliáveis. E no século XI vai levar a uma ruptura dessas duas igrejas, fazendo com que a cristandade católica viesse a assumir duas doutrinas diferentes. Um outro elemento de ruptura muito comum durante toda a Idade Média eram as famosas heresias. E galera, para a gente entender as heresias, faz-se necessário nós primeiro entendermos o que é ser católico, o que é ser pagão, e aí sim o que é ser herege. Vamos lá. Católico era todo aquele ser que era batizado dentro da Igreja Católica, e portanto você tinha que fazer o processo do batismo, o religare a Deus, a religação com o divino, e que seguia os seus dogmas. O pagão é aquele que não é batizado, o infiel. E entenda que para a igreja, se você é pagão, você já está no quinto dos infernos. Porque se você não fez o religare com Deus, você não recebeu perdão pelos seus pecados e não segue a fé cristã. O herege, galera, era consequentemente quem? Um católico. Porque o pagão é um infiel, que não tem o direito de salvação. O herege é um católico que fez o religare, mas que por algum motivo está se distanciando de Deus e dos seus dogmas devido aos seus pecados. E que vai, a partir de determinado momento, contestar os dogmas católicos. E vai contestar eles ou filosoficamente ou de forma prática. Então a heresia é um processo de contestação de dogmas católicos que vai dizer que aquele dogma católico não é verdadeiro ou que vai pregar uma nova prática religiosa e às vezes social. Essas heresias poderiam ser filosóficas, quando elas eram teóricas, ou práticas, quando elas acabavam resultando em um costume prático à sociedade. Uma grande heresia filosófica que ocorreu lá no século XIII foi São Francisco de Assis, que ele vai, como membro da igreja, virar e dizer: a igreja se distanciou de Deus e do caminho de Cristo. Veja que Cristo andava entre os pecadores, os pobres, as prostitutas, os criminosos, que eram aqueles que mais precisavam da palavra de Deus. Vejam que Cristo defendia a pobreza e a divisão da riqueza com os pobres, para matar a fome do povo. E a igreja não faz isso. E portanto ele vai defender que a igreja deveria distribuir a sua riqueza com o povo, matar a fome dos humildes, viver na pobreza como Cristo viveu, e entre aqueles que mais precisavam de Deus. E a igreja vai dizer heresia. E vai criar, inclusive, o Tribunal do Santo Ofício, um tribunal para julgar as heresias, em 1229, para São Francisco de Assis. Que vai acabar sofrendo os estigmatas, as chagas de Cristo. E a igreja vai dizer: nós erramos, pecado, somos pecadores. E transforma São Francisco em um santo. E cria uma ordem franciscana. Então, eu não aceito ser pobre, nem fazer o que Francisco disse. Mas se você quiser, faça aqui a ordem católica para você fazer isso. Mas nós não vamos fazer. Outras heresias, galera, podem ser mais práticas. Como, por exemplo, você dizer: olha, esse negócio de casar virgem, que a igreja diz que é um dogma, que se você não fizer, você vai para o quinto dos infernos, é mentira. Pode ter relações sexuais antes do casamento. E você começar a ter. E aí, galerinha, ela é uma heresia filosófica e prática ao mesmo tempo. Porque ela vai gerar uma prática social. Um exemplo disso é o minologismo em Portugal. Molinos, que é um padre português, vai pregar que o caminho para alcançar Deus é a felicidade do prazer carnal, físico. E vai pregar que os cultos religiosos na igreja deveriam ter atos sexuais. Isso vai gerar uma heresia filosófica e prática. E essas heresias, se ela fosse praticada apenas por você, ela colocava em risco a sua salvação.
E a Igreja Católica vai gerar ao Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, dizendo eles que faziam tudo aquilo para tentar recuperar a sua salvação. Então eles lhe prendiam, apontavam seu erro e faziam que você reconhecesse ele. Só que eles diziam, você está errando fazendo isso porque o demônio está no seu corpo lhe induzindo. Então eu tenho que lhe provocar alguns sofrimentos físicos para afastar o demônio às vezes. E aí se você reconhecer que você errou, que você pecou, o demônio foi embora, você pode voltar à salvação. Mas você vai estar sempre sob vigília da igreja. Se você não reconhecer, eu tenho que lhe punir ao máximo até o demônio sair do seu corpo. Se você não reconhece isso, eu vou ter que lhe manter preso. Quando a sua heresia não se torna coletiva, ela fica apenas para você. Se a sua heresia é professada a outros seres, eu tenho que lhe matar. Porque já que eu não consegui salvar a sua alma, e você está colocando em risco a salvação da alma dos outros, eu tenho que te eliminar da terra para eliminar a possibilidade da perdição de outros seres humanos. E é óbvio que essas heresias também são elementos de quê? De ruptura. Entendido tudo isso, galerinha? Vamos a uma questão aí? Questão da Unirio. Dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante, no início do século XVI, destacamos. Vamos lá. De baixo para cima, da letra A é para a letra A. Abusos cometidos pela Companhia de Jesus e pela ação política do Concílio de Trento. Gente, a Companhia de Jesus, os Cavaleiros de Cristo, vão ser criados pós o quê? Pós Reforma Protestante. Então não pode ser isso. Inclusive você viu que a gente ainda não falou disso. E pela ação do Concílio de Trento. Gente, o Concílio de Trento será uma reunião feita dentro da Igreja Católica para verificar se as acusações desenvolvidas pelos reformistas contra a Igreja eram válidas ou não. Então ela acontece, essa reunião, esse concílio, pós-reforma protestante. Então, letra D é falso. Letra D. Encerramento da liberdade de crítica. Gente, o que é encerramento? É fim. Não, galera. Foi a liberdade de crítica. Foi a possibilidade de criticar os dogmas da Igreja Católica por meio do conhecimento renascentista que levou à reforma e não o fim dela. Então, falso. Fim do comércio de indulgências patrocinados pela igreja. Não, galera, não foi o fim do comércio. Foi o comércio de indulgências. Foi a venda de perdões que foi contestado. Então, falso. Vou pular a B, letra A. Declínio do nacionalismo no processo de formação dos Estados modernos. Não, galera, lembre. A formação do Estado moderno, que foi feita através do absolutismo, fez com que o Estado quisesse ter o poder, rompendo com a influência da Igreja Católica sobre si. Então, falso. Letra B, então nos sobra como a verdadeira. Embate entre o progresso do capitalismo comercial, sim, o desenvolvimento da burguesia, o desejo do comércio, da acumulação de capital, e as teorias religiosas católicas, sim, que condenavam o lucro. Verdadeiro, letra B. Mas continuando as rupturas antes da reforma, antes dos reformistas. Galera, uma outra ruptura que vai acontecer é o que nós chamamos de falso cisma ocidental. Ali, no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, vai ocorrer uma briga entre o Papa Clemente V e o rei da França. Essa briga entre o rei da França e o Papa Clemente V foi vencida pelo rei da França. E o rei da França prendeu o Papa em Avignon. E isso gera uma prisão de Clemente V em Avignon, que vai levar a uma formação de duas correntes religiosas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então lembre, já houve lá atrás o cisma católico no século XI, e agora o Papa Clemente V vai brigar com o rei da França, e isso vai levar à prisão do Papa em Avignon. E o rei da França coloca um novo Papa em Roma, francês, que não era legítimo. Alguns clérigos vão seguir quem? O Papa francês que está em Roma. Outros vão continuar seguindo Clemente V, que está preso em Avignon. E isso nós chamamos de falso cisma, porque de fato não gerou uma nova igreja, não gerou novas doutrinas. Foi apenas uma cisão, uma divisão, uma ruptura temporária por questões políticas de poder.
Quando o rei da França morre, Clemente V é liberto e volta ao poder. E a igreja volta a ser uma. Uma outra tentativa de reforma, ou de cisma na igreja, foi a tradução da Bíblia para línguas locais. Desenvolvida primeiro por John Wycliffe, um teólogo, que vai traduzir a Bíblia para o inglês. A Igreja Católica dizia que toda tradução é uma corrupção. E isso é verdade. Porque nenhuma tradução é uma perfeita representação da língua original. E, portanto, dizia que a Bíblia não poderia ser traduzida da língua de Deus, que para eles era o latim, para as outras línguas. Porque isso produzia o quê? Isso produziam corrupções. Que poderiam levar a má interpretações das doutrinas religiosas e à perda da salvação. Em compensação, eles esqueciam que a própria Bíblia, escrita em latim, já era uma tradução. A maior parte da Bíblia foi escrita ou em hebraico, ou aramaico, ou grego. Menos de 10% dela, os escritos de Paulo, foram feitos em latim. E, portanto, a Bíblia, já estando presente em latim, toda em latim, já era uma tradução e uma corrupção. O que de fato estava por trás disso, era que a Bíblia estando escrita em latim, poucas pessoas teriam acesso a ela e compreenderiam. E isso garantiria o monopólio do conhecimento da Bíblia à Igreja Católica. Ela sendo traduzida para línguas locais, poderia ampliar o espectro de pessoas que iriam ler e compreendê-la. E tudo isso, galera, automaticamente irá produzir, irá vir a formular uma ruptura. Uma ruptura porque John Wycliffe traduziu, cometeu uma heresia para a Igreja Católica e possibilitou as pessoas terem acesso à Bíblia em inglês, gerando novas interpretações. O último movimento de ruptura presente aí, antes das reformas oficiais, que aparece no vestibular, é o movimento russista. É um movimento radical que vai acontecer, liderado por John Hus, ali na Europa Central. E é um movimento radical que vai contestar a venda dos perdões, as indulgências, o luxo da Igreja Católica e a corrupção moral e financeira daquela igreja. Entendemos as causas da Reforma Protestante e as rupturas antes da própria Reforma. E agora nós temos que ir para a Reforma Protestante em si. A Reforma Luterana, Anglicana e Calvinista. E vamos começar por qual? Pela Luterana. Aquela que mais nos afeta, já que a Reforma Luterana vai gerar a doutrina de Martim Lutero, que é a mais forte doutrina evangélica do Brasil. Para entender, galera, a Reforma Luterana, nós precisamos primeiro entender o contexto histórico, social, político e econômico em que ela vai ocorrer. E essa Reforma Luterana vai acontecer dentro do Sacro Império Germânico. Lembra aí de Idade Média que a gente viu o Império Romano do Ocidente, Franco, que foi restabelecido pelo Império Franco, foi dividido por Luís Pedroso em três. A França, o Sacro Império Romano e o Sacro Império Germânico. Esse Sacro Império Germânico dominava toda a região da Germânia, o que na época significava norte da Itália, Suíça, Áustria, parte da Hungria, a atual Alemanha, Bélgica, Holanda, por aí vai. E ele era governado pela Casa dos Habsburgos, a casa mais poderosa de toda a Europa. E ali por volta do século XVI, quem o governava era Carlos V. Quem era Carlos V? O imperador do Sacro Império Germânico, como Carlos V. E ele era também o rei da Espanha, como Filipe II. E o rei de Portugal, como Filipe I de Portugal. Então, na verdade, Carlos V era rei da Germânia, era rei da Espanha, era rei de Portugal, e na época isso significava ser rei de toda a América.
o homem mais poderoso de toda a Europa, o senhor da casa dos Habsburgos. E nós já vimos que Filipe II de Espanha, o mesmo Carlos V, era o rei mais próximo a quem? Mais próximo à Igreja Católica. Inclusive havia uma forte aliança entre eles. Um justificava e reafirmava o poder do outro. Porém, na Alemanha, na Germânia, esse Carlos V dividia o poder com príncipes locais. Porque ele era o imperador, mas a Germânia, o Sacro Império Germânico, estava dividido em principados. Então, ex-reis locais dominados, que vão administrar localmente o seu poder, a sua região, submetidos ao imperador e à igreja. Isso significava que havia uma forte disputa de poder entre esses príncipes e o imperador. E, consequentemente, de forma indireta, entre esses príncipes e a própria Igreja Católica, que reafirmava o poder desse imperador. Além disso, havia também, dentro desse Sacro Império Germânico, os senhores feudais. Os senhores feudais que fragmentavam ainda mais o poder. Isso estabeleceu uma disputa entre príncipes e senhores feudais. Príncipes e senhores feudais, que era balizada, mais uma vez, pela Igreja Católica. Já que quem justificava o poder dos senhores feudais de forma local era essa igreja. Isso vai fazer com que os príncipes desejassem a diminuição de quê? Do poder da igreja. Enquanto o imperador e os senhores feudais apoiavam o poder da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica justificava os seus poderes. Somando-se isso à exagerada exploração estabelecida pelos senhores feudais sobre os camponeses, em uma época de crises climáticas e de fome, o povo também vai começar a se colocar contra a Igreja Católica, já que a Igreja Católica justificava as atitudes dos senhores feudais por uma vontade divina. E a própria igreja era dona de boa parte dos feudos, o que significava que a própria igreja exercia uma exploração desmedida sobre aquele povo. O que vai fazer com que o povo também comece a olhar a igreja com mais olhos na região. É nesse contexto de interesses de poder dos príncipes para retomar o poder para si, subjugando os senhores feudais e se libertando de Carlos V, o imperador, e do próprio povo que está descontente com o processo de exploração dos senhores feudais. E também, galera, o processo de exploração da igreja sobre eles, é que vai emergir um homem e sua doutrina. Que homem e sua doutrina são esses? O primeiro, o mais importante, Martim Lutero. Bom, Martim Lutero era um sacerdote, chefe da principal catedral do Império Germânico. E a sua igreja teve um acidente. Uma parte do seu telhado desabou. E se descobriu que quase todo o telhado estava podre pela ação do cupim. E ele não tinha dinheiro, recursos suficientes. Para quê? Para consertar os telhados da sua catedral. Ele então vai pedir socorro, ajuda ao papado, à igreja. E o papado, a igreja, vai dizer: não, eu não tenho esses recursos. Ele então, galera, vai viajar para Roma. Pedir uma audiência com o Papa. E chegando lá, ele vai fazer o processo do pedido de perdão, das indulgências. E vai ver que a Igreja Católica corrompeu completamente o perdão, principalmente em Roma, transformando esse perdão em apenas uma mercadoria. O que vai lhe trazer ainda mais ansiedade, frustração e raiva perante a Igreja Católica. Finalmente, quando ele entrar no papado, ele vai ver que Roma, o papado, estava rico, milionário. Eles estavam construindo a Capela Sistina na época, gastando uma fortuna para isso. E o papado vivia em luxo absoluto. E o Papa vai virar e vai dizer: ó, lamento, não tenho dinheiro. Ele então sai de Roma puto e volta para a Alemanha.
Chegando em sua catedral como teólogo, ele sentou a sua bundinha na cadeira, leu a Bíblia e identificou todos os erros dogmáticos da Igreja Católica, pregando uma reforma. E o primeiro grande erro que ele apontou foi o quê? O fim da venda dos perdões. Que o perdão pelos pecados só era alcançado via Deus, de forma religiosa, pelo pedido de perdão do ser humano com Deus e o arrependimento real. E que nenhum homem poderia garantir por um documento esse perdão. Ele também vai contestar a infabilidade papal. Ele vai dizer, o Papa erra sim. E finalmente, ele vai dizer que a salvação das almas humanas estava apenas contida na fé. Se você tinha fé perante Deus como Deus único, em Cristo como Salvador, tentava seguir o exemplo de Cristo e, primordialmente, se você tentava ter o perdão pelos seus pecados via arrependimento, você encontrava a salvação. E, portanto, os bons feitos não superavam o pecado. Ao contrário do que a Igreja Católica dizia, que os seus bons feitos eram colocados ao lado dos seus pecados, e quem pesasse mais definia se você iria para a punição ou para a salvação. A Igreja, obviamente, vai reagir. Vai reagir, vai chamar Lutero e vai dizer, assuma que tudo isso está errado. Diga que o que você fez foi errado, que o ato de você questionar tudo isso nosso e pregar na frente da catedral foi um grande pecado. Assuma o seu erro. E Lutero vai dizer, não errei coisa nenhuma, não vou assumir. E a igreja então vai excomungá-lo, expulsar da igreja. Quando ele volta à Germânia, então ele vai ser o quê? Ele vai ter agora a ação do poder secular. Carlos V, aliado da igreja, vai convocar uma dieta, um tribunal, a dieta de Ormus, para julgar Lutero. E Lutero tem sua vida salva pelo apoio dos príncipes católicos, mas ele é expulso da Alemanha. E nesse momento, ele vai ter o apoio de parte da nobreza alemã, dos príncipes alemães, dos príncipes germânicos, principalmente Frederico da Saxônia, que vai apoiar Lutero com o objetivo de diminuir o poder da igreja e se apropriar das riquezas da igreja. Isso, o desejo da nobreza. E o Frederico e os príncipes de diminuir o poder da igreja, diminuir o poder do imperador e, quem sabe, alcançar a sua libertação do Sacro Império Germânico, se transformando em rei. Lá, então, Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão e vai desenvolver uma nova doutrina e criar uma nova igreja, a Igreja Luterana. Desenvolvendo não só uma tentativa de reforma, mas uma completa e absoluta ruptura com a igreja, dando origem a uma nova doutrina e fé cristã. É claro que vocês devem perceber, então, que esse movimento foi um movimento apoiado por parte da nobreza, pelos príncipes. E aí vem a pergunta, se Lutero teve que submeter aos interesses dos príncipes da nobreza, ele vai ter que fazer um movimento mais popular ou elitista? Obviamente, elitista. Ele vai ter que adaptar os seus dogmas e os seus intentos à vontade desses homens que lhe protegem e que possibilitam ele gerar a sua nova doutrina religiosa. Já que falamos de nova doutrina religiosa, quais eram as principais crenças, os principais elementos dogmáticos da fé luterana? A primeira delas, ele dizia que as boas ações não superavam o pecado. Enquanto a Igreja Católica dizia que você cometia erros e acertos, pecados e bons feitos, e que no final seria pesado ambos os elementos. E se você tivesse um peso muito maior dos pecados, ia para o quinto dos infernos. Se fosse um pouquinho maior dos pecados, como Deus era benevolente, você ia para o purgatório. E se tivesse muito mais pesado os bons feitos, você ia para o céu. Lutero vai dizer, não adianta. Você pode fazer 1 milhão de bons feitos. Se você cometeu um pecado e não se arrependeu, e se você não tem fé em Deus e não segue o exemplo de Cristo, os seus bons feitos não te libertam do pecado. E você será condenado ao inferno no juízo final da mesma forma. Uma outra doutrina dele é
existe uma íntima relação entre Deus e o homem. Não há necessidade de um intermediário sacerdotal para o homem falar com Deus e entender a Deus. O homem deve entender a palavra de Deus de forma direta, porque, inclusive, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é racional e Deus também. Então, por via da razão, você pode entender a palavra de Deus. Isso significa que eu, como ser humano, posso entender a palavra de Deus, pedir perdão para Ele. Deus pode me perdoar e eu posso alcançar a salvação de forma direta. Para isso, é óbvio, ele vai defender a livre tradução e interpretação da Bíblia via razão. É necessário o ser humano ter acesso à Bíblia, em uma língua que ele saiba ler, e entender ela de forma racional. E o que vai, no final, definir a sua salvação é o quê? A fé. Acreditar em Deus como Deus único, em Cristo como Salvador, seguir os dogmas de Cristo, a doutrina cristã de fato, e pedir perdão pelos seus pecados. Ele vai condenar ainda o culto aos santos e as relíquias. Ele vai dizer, os santos não existem. Quando você morre, você dorme. As relíquias santificadas são bens materiais, que têm poderes especiais. Então não passa de magia. E é uma corrupção da doutrina cristã, que não deve ser cometida. Ele também vai condenar o celibato clerical. O que é o celibato clerical, galera? O celibato clerical era o ato de um padre não poder se casar. E ele vai dizer, na Bíblia não tem isso. O que aparece na Bíblia é dizendo que se o padre quisesse e tivesse condições de não casar, era melhor. Porque assim ele poderia se dedicar somente à salvação das almas dos seus fiéis. Mas se ele não puder, que ele case. Então, o casamento sacerdotal seria permitido. Ele vai dizer que só existem 2 sacramentos, e não 7, como a Igreja Católica dizia. E que os outros sacramentos criados pela Igreja Católica eram apenas formas de quê? Apenas formas da Igreja conseguir ganhar mais dinheiro, fazendo com que você pague para ter acesso a eles. E quais eram esses 2 sacramentos? A Eucaristia e o batismo, que eram elementos básicos para você alcançar a salvação. O batismo, fazer o religar com Deus, reconhecendo Deus como Deus único e a Cristo como seu Salvador. A Eucaristia, o processo de dar comunhão com Deus, do pedido do perdão, onde você vai consumir a hóstia sagrada. Já que falamos da hóstia, Lutero disse que não havia uma literal transubstanciação da hóstia e do vinho. Olha o que a igreja dizia, que quando você comia aquela hóstia e bebia aquele vinho, de fato você estava consumindo o sangue e o corpo de Cristo. E que aquilo purificava o seu corpo e seu espírito. E aí Lutero vai dizer, então a gente está cometendo canibalismo do Salvador, né? Não, galera, é apenas uma transubstanciação metafórica. Aquele processo da comunhão está dizendo que eu estou pedindo perdão dos meus pecados, estou reconhecendo Cristo como meu Salvador. E finalmente ele vai dizer que o Papa não era infalível, que nenhum homem é infalível, porque todos são pecadores. E essa doutrina católica, galera, vai se espalhar pela Alemanha rapidamente. E vai levar mais à frente a guerra entre os príncipes alemães e o imperador, que vai consolidar no futuro o ato de que cada região vai poder ter sua própria religião. Sendo a religião local do Sacro Império Germânico, a religião local do Sacro Império Germânico, a religião de quem? A religião do príncipe. Esse movimento luterano vai ganhar grandes fiéis entre o povo. E esses fiéis vão acabar dando corpo e força à reforma luterana. Entre esses fiéis vai surgir um grupo mais radical, chamado Anabatistas. Anabatistas, que obviamente pelo nome vocês já viram, que deu origem aos batistas, que vai ser liderado por Thomas Müller. Os anabatistas são um grupo popular, que vai ser um movimento radical do luteranismo, com viés social. Então eles vão dizer que não bastava apenas você fazer todo o processo do luteranismo para garantir a salvação da alma pós-morte. Que você tinha que trazer algo similar à Canaã celestial em terra. E, portanto, eles vão pregar uma diminuição da desigualdade social, uma diminuição da exploração
e, se possível, uma igualdade social na terra, entre os homens. Porque todos eram filhos de Deus. São eles que vão inaugurar a ideia de que o batismo deveria ser feito em idade adulta. Porque você só pode fazer o religare com Deus em plena consciência. Então, somente quando você tivesse consciência de que era aquilo que você queria, você deveria se batizar. Eles vão defender que as riquezas da terra deveriam ser distribuídas entre todos os seres humanos de forma igual. Isso significava tomar a riqueza da igreja, dos burgueses, dos nobres e distribuir com o povo. E é óbvio que isso vai ser repugnado pelos nobres, pela burguesia, e vai levar um atrito entre os anabatistas e as elites alemãs. E Lutero fica do lado de quem? Do lado das elites, que o protegem. Comprovando que o movimento luterano era um movimento o quê, galera? Era um movimento extremamente elitista. E, com o apoio de Lutero, os nobres vão se unir e vão matar praticamente todos os seguidores do luteranismo. Vão matar praticamente todos os seguidores do luteranismo anabatista na Floresta Negra. O famoso massacre da Floresta Negra, quando os príncipes cristãos católicos, aliás, príncipes cristãos protestantes, invadem a Floresta Negra, matam todo mundo, crianças, homens, mulheres e por aí vai, e queimam a Floresta Negra, pondo fim aos anabatistas. Aqui, galera, que a gente entendeu o que foi o luteranismo, o que foram os anabatistas, vamos fazer uma questão.